Foi bom enquanto durou. Governo coloca novamente uma ideia antiga de acabar com o incentivo fiscal em alguns ativos de investimentos. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jean Vale, sou economista por formação e consultor de investimentos independente. Aqui no canal eu falo sobre investimentos, planejamento financeiro e construção de patrimônio de forma prática. Então já deixa o teu like, te inscreve no canal e vamos para o vídeo de hoje. Se tu tem a famosa letra de crédito imobiliária, que seria a LCI, ou então a irmã dela, que seria a LCA, ou até o CRI, CRA ou uma debênture incentivada, esse vídeo é para ti. Uma antiga discussão que se escutava no mercado financeiro voltou para a mesa. O governo voltou a falar sobre a possibilidade de terminar com o benefício dos títulos isentos de imposto de renda para a pessoa física. E tem uma frase nessa história que chama bastante atenção. O secretário do Tesouro Nacional, o senhor Daniel Leal, afirmou recentemente ao Valor Econômico que as chamadas distorções provocadas pelos títulos isentos terão de ser enfrentadas. Traduzindo isso para bom português, ele quis dizer que aqueles títulos incentivados podem voltar a ser tributados. E existe um detalhe bem importante nessa história. Isso não está acontecendo porque alguém decidiu que LCI ou LCA não é um bom ativo de investimento, mas sim porque existe um problema muito maior por trás dessa discussão. O governo está precisando de mais dinheiro. E por isso, hoje eu quero te explicar o porquê esse assunto voltou à pauta, o que vem acontecendo nos últimos anos, por que agora os títulos incentivados entraram na mira do governo e principalmente o que isso pode impactar na tua carteira de investimentos. Bom, vamos começar pelo contexto. O Tesouro Nacional tem enfrentado dificuldades muito grandes nas últimas semanas para conseguir captar recurso no mercado financeiro, principalmente naqueles títulos que nós chamamos de NTN-Bs, que são títulos indexados à inflação. Ao mesmo tempo, existe uma necessidade muito grande de arrecadação para poder entregar as metas fiscais dos próximos anos. E aí apareceu a seguinte discussão: será que os investimentos incentivados, isentos de imposto de renda para pessoa física, estão concorrendo com os títulos públicos? Porque pensa comigo, qual é a vantagem que o investidor tem em investir em títulos públicos, já que esse tem imposto de renda sobre o rendimento, se ele pode investir num título isento de imposto de renda para pessoa física? Por exemplo, no momento atual, existem títulos do Tesouro Nacional pagando IPCA mais 8, mas quando tu olha no mercado de crédito privado, das debêntures, por exemplo, tu encontra até IPCA mais 10, isento de imposto de renda. Claro que o risco é totalmente diferente. A gente está falando de um ativo que um risco soberano, que seria o Tesouro Nacional, contra um ativo com um risco maior, um ativo de uma empresa. Então, para fins de comparação, tem que ter esse cuidado. Mas, em relação à vantagem, o título isento ele apresenta uma vantagem muito maior para o investidor. E falando sobre o governo, eles argumentam que os títulos isentos dificultam o acesso do investidor aos títulos do Tesouro Nacional. Logo, fica mais difícil do país financiar a dívida pública. Só que aqui tem uma questão muito importante. Será que o problema realmente é a LCI e a LCA ou a debênture incentivada? Ou será que tem um problema fiscal muito maior por trás disso? Porque quando a gente olha as contas públicas, a história fica mais interessante. Essa não é a primeira vez que o governo tenta acabar com os títulos isentos de imposto de renda. Em 2024, nós vimos o Conselho Monetário Nacional dificultando as novas emissões em torno de LCIs e LCAs. Foram aumentados prazos mínimos e restringidos alguns tipos de lastro, ou seja, não acabaram com a isenção, mas dificultaram a emissão de novos títulos. E em 2025, nós tivemos uma tentativa até mais direta. A MP 1303 propôs uma alíquota de 5% de imposto de renda sobre novas emissões de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas. A resistência foi enorme
e a medida acabou nem chegando no Congresso. Agora, em 2026, o assunto volta. E volta em um momento muito específico. O governo está buscando novas receitas. E aqui está o ponto que eu acho mais importante para o investidor. No noticiário, o problema são as LCIs e as LCAs. Mas, na prática, quando analisamos os números fiscais, sabemos que a história é outra. Vamos fazer uma sequência bem simples. O governo gasta mais. Quando gasta mais do que arrecada, precisa se financiar. A dívida aumenta. Quando o mercado percebe mais risco fiscal, exige juros maiores para emprestar o dinheiro. E juros maiores aumentam o custo da própria dívida. E aí nós temos um ciclo. Mais dívida, mais juros, maior necessidade de financiamento e maior pressão fiscal. Atualmente, a dívida pública bruta chegou a 81% do PIB, algo próximo de 10,6 trilhões de reais. E, ao mesmo tempo, o Brasil segue sendo uma das maiores taxas de juro real do mundo. A Selic, mesmo depois dos cortes em 2026, segue a patamares elevados. E isso é um remédio amargo que não afeta apenas o governo, mas principalmente empresas, consumidores, investimentos e o crescimento da economia. Em 2025, por exemplo, o Brasil registrou 2.466 empresas em recuperação judicial, segundo dados da Serasa Experian. Foi o maior número da série histórica. Então, temos um cenário em que a dívida sobe, o juro permanece alto, as empresas sentem pressão e o governo precisa aumentar a arrecadação. E é nesse ambiente que os investimentos isentos entram na mira. E agora vem uma pergunta bem importante. Aumentar a arrecadação realmente resolve o problema? Porque existe uma coisa que muitas vezes é esquecida, que o capital reage a incentivos. Ou seja, se tu muda uma regra tributária, a tendência é que as empresas e as pessoas também mudem a sua organização. Foi isso, inclusive, que aconteceu em mudanças recentes. Um bom exemplo é a tributação de dividendos. O governo projetou uma arrecadação muito maior do que aquilo que efetivamente entrou nos cofres públicos no primeiro semestre de 2026. E por que isso? Porque as empresas e os empresários podem antecipar decisões, reorganizar estruturas, manter recursos dentro da empresa ou simplesmente mudar a forma como investem. Mas isso não significa que todo o aumento de imposto fracasse. Significa que existe uma diferença entre a arrecadação projetada no papel e o comportamento real de quem paga imposto. E esse é um ponto fundamental para entender o fim da isenção nas LCAs, LCIs e debêntures incentivadas. Se você simplesmente retirar o benefício fiscal, não existe uma garantia que esse dinheiro vá migrar automaticamente para o Tesouro Nacional. Ele pode acabar indo para outros produtos, outras estruturas ou até migrando para fora do país. E agora vamos para a parte que interessa aos investidores. O que eu devo fazer com os meus investimentos? E o primeiro ponto, como sempre, é não entre em pânico. Até aqui nós estamos falando de uma discussão e de um projeto de mudança, e não uma regra já aprovada e colocada na prática. Até porque em mudanças recentes não houve um fim das emissões, mas sim algumas mudanças que dificultam um pouco mais as novas emissões. E isso pode acabar gerando uma situação interessante. Imagine que no teu portfólio de investimentos tu tenha uma debênture incentivada de boa qualidade, com uma taxa interessante e, obviamente, isenção de imposto de renda. Se uma futura mudança atingir apenas as novas emissões, a tendência natural é que o teu investimento ele até se valorize frente ao mercado. Mas atenção, o fato do governo querer acabar com os títulos incentivados não é um motivo para te investir todos os teus recursos nessa classe de ativos. Isso porque, no caso das debêntures incentivadas, por exemplo, não adianta tu contratar uma elevada taxa,
mas perder o teu patrimônio por ter um ativo de baixa qualidade. Primeiro sempre vem o risco de crédito e depois vem o benefício tributário. Bom, na minha visão, existem 3 pontos que merecem atenção. Primeiro deles, diversificação. Não faz sentido concentrar todo o meu dinheiro em ativos isentos, simplesmente porque eles não pagam imposto de renda. Segundo, proteção contra a inflação. Em um cenário de incerteza fiscal, como a gente está vivendo agora, aqueles ativos que contemplam IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa de juro, tendem a entregar um grande benefício no longo prazo. E terceiro, diversificação internacional. Esse talvez seja o ponto mais ignorado pelo investidor brasileiro. Porque pensa comigo, se todo o teu patrimônio está em reais, em ativos brasileiros e sujeito às mesmas regras tributárias e regulatórias, você está concentrando muito mais risco do que apenas risco de mercado. Porque além do risco de mercado, existe o risco fiscal, cambial e regulatório. E é por isso que essa discussão sobre LCI, LCA, debêntures incentivadas, é muito maior do que simplesmente perguntar se vão cobrar ou não imposto sobre determinadas aplicações. A pergunta que todo investidor deveria fazer é: a minha carteira de investimentos está preparada caso as regras do jogo mudem? Porque o governo pode mudar as regras de tributação, as regras de novas emissões, pode criar novos impostos, pode alterar incentivos e o investidor não controla nenhuma dessas decisões. O que o investidor controla é a estrutura do seu patrimônio. Por isso, se você é uma pessoa que gosta muito de investir em títulos isentos, talvez seja um bom momento para revisar o teu portfólio a fim de descobrir quanto que tu tem nessa classe de ativo, qual é o risco de crédito, qual é o prazo, qual é a rentabilidade líquida e quanto do seu patrimônio está exposto ao Brasil. Porque se a tributação mudar amanhã, a decisão mais importante provavelmente não será tomada amanhã. Ela será a decisão que você tomou antes da mudança. Se tu curtiu esse vídeo, manda teu like, te inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que gosta de investir em títulos isentos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.